Meus irmãos, nós saudamos a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Gostaríamos de parabenizar todos que estão aqui, que são pais, e os filhos, né? Se você ainda tem pai biológico ou adotivo, vivo, eu espero que no dia de hoje, eu sei que todos os dias nós reverenciamos, honramos, mas esse é um dia onde nós estamos mais propícios a abraçar nosso pai, a mandar uma mensagem, né? Muitos até não podem ter esse contato pela própria distância, mas eu acredito que você fez uma chamada de vídeo, mandou uma mensagem, enfim, de alguma forma, eu creio que a maioria de nós que aqui estamos, aqueles que têm pais vivos ou são pais, foram lembrados ou lembraram dos seus pais no dia de hoje, amém? Então a todos que são pais aqui, meus parabéns, que Deus possa nos abençoar. Quero lhe dizer a você que ainda não é pai e tem pretensão em ser, você tem desde já uma tarefa muito árdua, viu? Não é fácil ser pai, é glorioso, contudo, é uma tarefa muito difícil. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. Efésios, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 4. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto, e nós vamos falar pela permissão do Espírito Santo, de um relacionamento cheio do Espírito Santo, dentro do lar. Efésios 6, do 1 ao 4. Os irmãos encontraram? Amém? Podemos ler? Diz assim o texto sagrado: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar um pouco mais? Senhor, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti por essa rica oportunidade de estarmos aqui de forma presencial, embora aqui com parte da igreja, mas nós te louvamos por esse momento, Senhor, que tu nos proporciona. Eu te peço que tu fale ao coração do teu povo que se encontra aqui nesse templo, nessa noite, como também aos nossos amados irmãos e seguidores que estão nesse exato momento, seja no YouTube ou pelo Instagram, Senhor, acompanhando esse culto. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido e que nós possamos, pela infinita misericórdia de Deus, tirar lições preciosas ao nosso coração. Fala ao teu povo nessa noite, assim como tu falasse comigo durante esses dias em que estive meditando na tua santa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que a história da humanidade, ela não é cíclica. A história da humanidade, ela é linear. Essa é a grande verdade. Nós não acreditamos em reencarnação. Mas me permita uma coisa aqui nessa noite, lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Certa vez foi perguntado ao pastor Russell Shedd, eu já mencionei isso aqui, se ele faria tudo de novo na vida dele. E ele disse que sim, só com uma ressalva, ele oraria mais. Se eu tivesse a oportunidade de, antes de ter sido colocado no mundo, pedir alguma coisa a Deus, mesmo sabendo que eu ia nascer num mundo caído e que eu seria um ser caído, eu pediria uma coisa a Deus apenas: que Ele tivesse me inserido em um lar onde o nome do Senhor fosse temido, onde o nome do Senhor fosse reverenciado. Em outras palavras, eu teria pedido, se eu tivesse essa oportunidade, evidentemente, eu pediria a Deus para ter nascido em um lar cristão. E você me perguntaria por quê? Porque com certeza eu teria sofrido menos e feito menos pessoas sofrerem. Meus pais teriam sofrido menos e com certeza eles teriam menos dificuldade de ter me criado. Esse é meu pensamento, eu não sei o seu. Eu pediria isso a Deus. O texto que nós lemos aqui, e antes de nós adentrarmos dele, eu gostaria de fazer algumas observações importantes. Primeiro, nós temos crises em todas as áreas da nossa vida. Existe uma crise mundial na economia. Existe uma crise
crônica na saúde. Mas também existe uma crise muito grande, talvez maior, dentro das famílias. Essa é uma grande realidade. Existe já há muito tempo, eu acho que desde a queda, uma crise imensa dentro dos lares, principalmente no que diz respeito a relacionamentos de pais com filhos. Não só entre os cônjuges, mas também no relacionamento entre pais e filhos. Há filhos separados dos pais, divorciados dos pais, dentro de casa. E por algumas razões, que possivelmente nós vamos ver aqui nessa noite. Eu acho interessante uma coisa: há pais que oferecem conforto, há pais que oferecem educação, há pais que até oferecem liberdade incondicional aos filhos. Contudo, não tem tempo para eles. Há homens que ganharam notoriedade no mundo, mas fracassaram como pais. Há homens que conquistaram riquezas, mas perderam os filhos. Tiveram tempo para estranhos, mas nunca para os filhos. Cultuaram a simpatia de muitos, mas abriram feridas eternas na alma dos filhos. E até pais crentes, infelizmente. Um dos exemplos bíblicos disso é o sacerdote Eli, um homem de Deus, profeta de Deus, boca de Deus, que profetizava sobre a vida dos outros, mas nunca atentou para o desmantelo da sua própria casa. Era infinitamente conhecido dos portões da casa para fora, mas dentro do lar, Eli era um fracasso. Só para citar um exemplo aqui nessa noite. Em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz o seguinte para nós: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, isto é, corrupção moral, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tudo que Paulo vai discorrer do verso 18 do capítulo 5 até o capítulo 6, verso de número 9 da carta de Efésios, tem uma base, tem uma doutrina que ele estabelece o que ele está falando: ser cheio do Espírito Santo. Portanto, essa palavra que nós vamos meditar aqui nessa noite é para relacionamentos que são baseados, que são alicerçados em pessoas que têm o Espírito Santo. Mas eu preciso dizer uma coisa muito interessante para vocês aqui nessa noite. Isso não quer dizer que um pai que não seja crente não tem responsabilidade sobre o seu lar. Porque a partir do momento em que um homem se junta com a mulher, ele forma uma família, que ele casa com a mulher, ele forma uma família. E toda família é uma instituição divina. Mas você há de concordar comigo que parte do que eu vou falar aqui, ou praticamente tudo que eu vou falar aqui, é muito difícil para um pai cristão, para um pai que não é cristão cumprir, como também um filho que não é cristão cumprir. Porém, não é impossível, mas você tem que concordar comigo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, um filho ou um pai cheio do Espírito Santo, ele terá muito mais facilidade de se dobrar perante o que Paulo está dizendo aqui, dentro do que a Bíblia está dizendo aqui, do que aquele que não é cristão. Tá bom? Então veja bem outras coisas que eu gostaria de destacar. Uma palavra especial aqui para você que é crente. Para talvez todos nós que estamos aqui, que nós somos cristãos. Abra seus ouvidos. O evangelho começa no lar. Se o evangelho que nós pregamos ou que nós acreditamos não funciona principalmente no nosso lar, atente para o que eu vou dizer, ele não funcionará bem em lugar algum. Se o evangelho não é notado, não é vivido dentro de sua casa, dificilmente você vai viver esse evangelho em outro ambiente que você vá. É muito difícil. E a outra coisa a ressaltar aqui nessa noite: a transformação do povo de Deus precisa começar na família. Nós temos perdido a batalha dentro de casa, como pais, talvez. Essa é uma grande realidade. E não haverá igreja forte se os lares são fracos. Se os lares são fracos, se não existe culto doméstico, se não existe temor do Senhor dentro da sua casa, dificilmente a igreja será forte. Porque o evangelho, como eu já disse, começa dentro da sua casa. Eu não tenho nada contra a campanha de oração,
Eu não tenho nada contra você orar pela sua família, você deve orar. Você deve sempre estar levando ao altar a presença do Senhor a vida da sua família. Contudo, eu estou mais do que nunca convencido do seguinte, que ou nós como pais, ou nós como filhos, abrimos a Bíblia dentro do nosso lar e dizemos em primeiro lugar para nós mesmos, eu estou disposto a viver isso. Se nós não tivermos essa disposição em aplicar isso na nossa vida, jamais a nossa casa vai mudar. Pode orar, pode participar de intermináveis campanhas de oração. Se você não abrir a Bíblia e entender qual é o seu papel como pai, a entender qual é o seu papel como mãe, a entender qual é o seu papel como filhos, é impossível que sua família mude. Pode colocar seu filho em escola boa, não tem problema algum com isso. Pode procurar psicólogo, não há nenhum problema com isso. Pode ir para a terapia que você quiser, não há nenhum problema com isso. Contudo, é impossível que o seu lar seja dominado pelo Espírito Santo. Mas vamos adentrar no texto aqui nessa noite. Uma palavra inicialmente para os filhos que aqui estão. Do verso 1 ao verso 3, Paulo vai falar sobre o dever dos filhos com os pais. E no verso 1 ele diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Em casa, se você chegar em casa e você abrir 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo escrevendo aquele filho na fé dele chamado Timóteo, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que uma das marcas de uma geração decadente, sabe qual seria? A desobediência dos filhos para com os pais. O que está à mostra em uma sociedade onde a geração de filhos é decadente, é simplesmente isso. São filhos que são rebeldes para com os pais. E Paulo vai dizer a primeira coisa aqui, né? Ele diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Mas o que significa para você obedecer a seu pai e a sua mãe? Significa o seguinte: preste atenção ao que os seus pais estão dizendo. Escute o que seu pai e sua mãe estão dizendo. Em outras palavras, coloque-se debaixo da voz que está dando direção a você através dos seus pais. É isso que significa obedecer. Filhos, obedecei a vossos pais. Mas ele diz algo muito interessante aqui também. Ele diz o seguinte: no Senhor. O que significa isso? Há 3 interpretações possíveis, eu vou citar para você nessa noite. E todas não são heréticas. Possivelmente Paulo está dizendo o seguinte: assim como Cristo, como Filho, foi obediente a Deus como Pai, nós devemos também obedecer a nossos pais biológicos, sejam eles pais biológicos ou sejam eles pais adotivos, não importa. Você, pelo Senhor, tendo Cristo como exemplo, você tem obrigação, você tem dever de obedecer a seus pais. Mas não só isso. No Senhor também pode significar o seguinte: por Cristo ser um ser onisciente, Ele conhece o seu coração, Ele sabe se você está obedecendo a Deus, aos pais, por Ele, pelo Senhor, ou não. Mas a aplicação que eu mais gosto desse no Senhor é essa: você obedecer a seus pais no Senhor, porque você é alguém cheio do Espírito Santo. E você sabe, pelo Espírito Santo que ministra sobre a sua vida, que a partir do momento em que você é obediente aos seus pais, você está em primeira instância, em primeiro lugar, agradando ao Senhor. Por essa razão, Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Agora há um parênteses que nós temos que destacar aqui nessa noite. Será que essa obediência é cega? Será que essa obediência aos pais tem que ser absoluta? Por exemplo, se seu pai pede algo absurdo, ou se seu pai pede algo a você que contraria a palavra do Senhor, e aí? Que conflito é esse? Vamos dar um exemplo aqui? Imagine que você, filha que está aqui nessa noite,
Seu pai não é cristão e apresenta para você uma pessoa muito boa, um jovem muito promissor, bem empregado, bonito, educado, contudo não é crente. E seu pai, que não é crente também, chega para você que é crente e diz o seguinte: meu filho, um bom partido para você, namore com esse rapaz, eu o conheço. Não foi seu pai que mandou que você namorasse com esse rapaz? O que fazer? Preste atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. Até que ponto essa autoridade ela é absoluta, né? É interessante que um princípio geral da ética da palavra é o seguinte: olha, quando dois mandamentos se contradizem, se conflitam, o maior deve prevalecer. Você deve obedecer a seu pai, mas, por exemplo, se nesse caso que eu estou citando aqui, o seu pai manda que você namore com uma pessoa ímpia, o que o Senhor diz para você? 1 Coríntios capítulo 7, que crente deve namorar com crente, que cristão deve namorar com cristão. Quando dois mandamentos bíblicos se chocam, qual é o que deve prevalecer? O do Senhor. Estão lembrados lá de Atos capítulo 5, quando Pedro diz ao Sinédrio o seguinte: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é esse princípio aqui que deve sobrepor sobre o demais. Então você deve obedecer a seu pai, desde que aquilo que seu pai ou sua mãe lhe diga não vá de encontro àquilo que o Senhor lhe determinou. Amém? Mas ele diz outra coisa interessante aqui no verso de número 2, ainda falando sobre filhos obedecer a vossos pais. Ele diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Interessante, irmãos. O que significa honrar? Né? Antes de falar sobre o que significa honrar, deixa eu lembrar uma história bíblica aqui para você. Estão lembrados da parábola do filho pródigo? A gente é muito duro com o filho pródigo, com aquele que pegou todos os seus bens, né, e gastou com as meretrizes. Mas a gente esquece do filho que ficou, que se dizia obediente, estava na casa, nunca saiu da casa junto com o pai, contudo, nunca desfrutou da presença do pai. Ele ficou na casa do pai, mas ele vivia como um escravo, ele não desfrutava de nada. Em outras palavras, ele era obediente ao pai, mas não tinha prazer. Então Paulo diz uma coisa interessante aqui: honre o seu pai ou sua mãe, como aquela história, né? Não sei se você já ouviu essa história, de um menino que o pai colocou ele de castigo e disse: fique de joelho. E ele dizia no seu coração: eu estou de joelho fisicamente, mas meu coração está de pé. Quando eu sair daqui, eu não o obedeço. Então honrar significa o seguinte, aqui no verso 2, quando ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, significa respeitá-lo. Honrar significa tê-los em honra. Honrar significa tê-los em consideração. Honrar significa tratá-los com dignidade. Honrar significa você olhar para seu pai e a sua mãe, como na realidade autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Honrar significa exatamente isso. E você poderia me perguntar: pastor, como é que um filho faz isso? Como é que um filho consegue honrar o seu pai? Primeiro ponto: nunca desprezando. Segundo, escutando. Nós já falamos sobre isso. Terceiro, nunca ridicularizando-os. Quarto, não, talvez o mais importante, não sendo vergonha para eles. Honrar significa respeitar, como eu falei aqui. E você pode fazer isso dessa maneira. E vou lhe dar um conselho a você que está aqui nessa noite: não deixe para fazer isso quando ele morrer. Nós temos essa mania, né? Nós somos seres, irmão, nós somos seres humanos. Nós somos seres, às vezes, contraditórios. Às vezes nós deixamos para mandar flores quando a pessoa que nós amamos já não pode mais sentir o cheiro. Às vezes nós fazemos tantas declarações bonitas na hora do velório, quando quem está ali já não pode mais escutar. Então não deixe para fazer isso depois. E eu vou lhe dar um terceiro ponto aqui:
Quais as razões para você obedecer a seus pais? Olhe para o verso 1, por favor, novamente. Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é o quê? Isso é justo. O que significa essa palavra justo? Paulo está dizendo: ei, você deve obedecer ao seu pai no Senhor. Por quê? Porque isso é apropriado, porque isso é conveniente, porque isso é adequado, porque isso está de acordo com a palavra de Deus. Um comentarista chamado Mark Twain, ele disse algo muito interessante. Antes de eu citar o que ele falou, eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você. Obedecer aos pais é uma ordem da natureza, é algo natural. Você percebe isso em toda cultura do mundo. Em toda cultura do mundo, naturalmente, filhos obedecem pais. Você percebe isso também no reino animal. Os filhotes de algumas espécies atendem aos sinais e sons emitidos pelos pais. Mas analisando esse texto, esse comentarista Mark Twain, ele diz o seguinte, olha: o fato de que o homem sabe a diferença entre o certo e o errado prova sua superioridade intelectual sobre as demais criaturas. Mas o fato de que ele pode fazer o que é errado prova sua inferioridade moral em relação a criaturas que não podem. Irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E como nós temos dificuldades de obedecer, e parece que essa geração nossa, mais do que nunca, há autoridades constituídas por Deus, inclusive aos nossos pais. Aí você poderia me perguntar: pastor, por que é justo eu obedecer aos seus pais? Aos meus pais, perdão. Porque eles são mais velhos. Talvez seus pais não tenham a mesma formação acadêmica que você. Talvez como o meu, que infelizmente não está mais comigo, ele nunca sentou em um banco de escola. Meu pai sempre me dizia o seguinte: eu só sei fazer um O porque eu tomo café numa xícara redonda. Isso eu nunca me esqueço que ele dizia isso. Mas apesar de nossos pais pode ser que sejam analfabetos, pode não ter a mesma, entre aspas, cultura que você, pode não ter a mesma habilidade em redes sociais com você, ele já está matriculado em uma escola que você entrou faz pouco tempo, na escola da vida. Ele tem experiência. Ele, por experiência própria, ele pode com certeza indicar para você o melhor caminho. Então é justo porque seus pais são mais velhos. É justo por uma questão de gratidão. Gratidão. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Há cerca de 20 dias, minha mãe tem 93 anos. Ela sofreu uma queda no banheiro, quebrou uma costela, bateu com a cabeça no piso do banheiro. E ela está muito debilitada. E ela dorme na minha casa, e quando é de madrugada, 2h30, 3h30, 4 horas da manhã, eu escuto ela me chamando, gritando o meu nome, no quarto ao lado. A gente tem um sono tão bom, né? E dá preguiça de se levantar. E todas as vezes que eu tenho preguiça de me levantar, sabe o que eu me lembro? Quantas noites ela não passou acordada comigo? Eu com coqueluche, com sarampo, com hepatite, com papeira. Quem ia para os médicos comigo? Quem estava sempre ao meu lado? Quem? Minha mãe. Eu tenho certeza absoluta que você, filho que está aí, você sabe quantas lágrimas sua mãe ou seu pai já derramou por você? Você pode notar ou perceber quantas noites mal dormidas seus pais já passaram preocupados com você? É uma questão de gratidão. Há muito tempo atrás, eu li um livro sobre o avivamento entre os Zulus, ou Zulus. A pronúncia é mais ou menos essa. E a tribo da África do Sul, ela primeiramente foi evangelizada por uns crentes europeus. Mas interessante que eles não conseguiram muito sucesso nessa evangelização. Depois veio outro pastor evangelizar, eu não lembro o nome dele aqui, infelizmente.
Erlon Steigon, alguma coisa desse tipo. Não sei se é bem essa pronúncia, mas alguma coisa, não lembro. E ele disse que quando ele começou a evangelizar os Zulus, ele sempre ouvia dos Zulus o seguinte: eu não quero ser crente, eu não quero que meus filhos se tornem crentes. E o pastor, por curiosidade, perguntou ao chefe deles, qual a razão deles terem chegado àquela conclusão, deles não quererem o evangelho, que barreira era aquelas? E sabe o que eles disseram? Porque os crentes que tiveram aqui conosco antes, os filhos deles não obedeciam aos seus pais. E nós criamos os nossos filhos sem o evangelho e dizemos a nossos filhos, vai, eles vão. Dizemos, vem, ele vem. E interessante, nessa tribo entre os Zulus, né? Nenhuma moça casava se não fosse virgem. E não tinha uma luz do evangelho. E eles disseram ao pastor, eu não consigo entender esse evangelho que vocês pregam. Porque as moças dos europeus que eram crentes aqui, ficavam com homens casados. E nós não queremos que as nossas filhas sejam como vocês. Foi a grande dificuldade que o pastor teve, mas graças a Deus, que Deus inverteu o quadro e um grande avivamento foi realizado naquele lugar. Outra questão importante que eu gostaria de destacar aqui, ainda falando sobre o papel, o dever dos filhos para com os pais, é o que está escrito na parte B do verso 2. Eu vou ler todo o verso 2. Quando ele diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Interessante, né, irmãos? Paulo aqui está citando o 5º mandamento. E ele diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. O que é que Paulo está dizendo? Que desobedecer aos pais é tão pecado quanto mentir, é tão pecado quanto roubar, é tão pecado quanto idolatrar. É isso que ele está dizendo aqui. E eu gostaria de refrescar a sua mente o seguinte, chegue em casa, leia aquele diálogo que Jesus teve com o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, né, e pergunta o seguinte, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde, tu sabes os mandamentos, e cita, ele pergunta, quais? Replicou o jovem, né, e Jesus resume em 4, diz o seguinte, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. É o que Jesus está, né? Interessante, que para Cristo, uma das evidências que uma pessoa tem a vida eterna é se ele honra o pai e a mãe. Há uma aplicação para você que está aqui nessa noite, que é jovem ou que ainda tem pai e que é crente. Você é alguém que está acostumado a desobedecer sem justificativa seus pais? Em outras palavras, seu pai dá uma ordem legítima, justa, seu pai ou sua mãe, e você desobedece a ele sem nem pensar no Senhor. É assim sua vida? Eu gostaria de lhe fazer um lembrete aqui nessa noite. Vá diante de Deus e pergunte a Deus o seguinte, será que a sua experiência de conversão é verdadeira? Será que realmente você se converteu? É algo para nós pensarmos aqui nessa noite. E ele diz ainda que esse mandamento de obedecer o pai e a mãe é um mandamento com promessa, né? Que promessa é? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que é que ele está dizendo? Que ouvir pai, e a gente sabe isso por experiência, irmãos. Que ouvir pai, que ouvir mãe, nós sabemos isso por experiência. Nos livra dos desastres da vida. Ouvir pai e ouvir mãe tira você de um casamento desastroso. Ouvir pai e ouvir mãe faz com que lágrimas que você não deveria derramar sobre o seu rosto fossem evitadas. Que ouvir pai e ouvir mãe faz com que morte precoce aconteçam. Está aí nos jornais, está aí nos telejornais, está aí na mídia todos os dias. Praticamente a gente escuta, jovem tirou o carro do pai escondido, sofreu um desastre, sofreu um acidente e morreu. Eu tenho isso na minha família.
Isso aconteceu muito na minha família, entre primos meus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a obediência aos pais é um muro protetor ao redor da vida dos filhos. Eu gostaria de rapidamente falar sobre um segundo ponto, e me ater agora no verso de número 4. O dever dos pais para com os filhos. Vamos reler? Ele diz o seguinte, olha. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu não estou dizendo que são todos, não são todos. Mas, irmãos, que geração de jovens nós temos hoje? Qual, pastor? Muitos são incapazes de assumir responsabilidades. Não conseguem resistir a nenhum sentimento de prazer carnal. São pessoas que, infelizmente, se tornam dependentes de drogas ilícitas e de álcool muito cedo. E você poderia me perguntar por quê? Sabe por quê? São frutos, esses jovens, de teorias pedagógicas que acham inaceitável a disciplina de filhos no Senhor. E o que me choca é que muitas pessoas que se dizem cristãos, quando vão educar os filhos, fecham a Bíblia. Vai educar um filho com a Bíblia. Muitos cristãos estão achando que isso é ultrapassado. E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, eu disse até no início da minha fala, nós temos muitos desafios como pais. Nós temos desafio de provisão em casa, nós temos desafio de manter o nosso casamento, o relacionamento conjugal, mas eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aqui. O maior desafio do mundo é criar filhos. Não existe outro desafio maior, criar. E daqui a pouco eu vou dizer a você o que é criar. Porque criar filhos é diferente de criar passarinho. Você já criou canário? Você já criou pintagol? Você já criou pinta-silva? Você coloca na gaiola, limpa a gaiola, coloca alpiste, coloca água e está tudo resolvido. E criar filho não é assim. Há muitas pessoas que dizem, meus filhos já estão grandes, já têm emprego, já têm tudo, estão criados. Não estão, não. O que é criar filho nós vamos falar daqui a pouquinho, um pouco mais, aqui nessa noite, mas é um desafio. Sabe por quê? Porque a criação de filhos bíblicos, como tudo na Bíblia, requer equilíbrio. Por quê? Porque o pai nem pode usar de forma errada a sua autoridade, nem tampouco pode deixar de corrigir. Tem pais que agem como um carrasco, e tem outro que age como um palhaço, né? Nós temos que ser amigos de nossos filhos, claro, mas antes de nós sermos amigos de nossos filhos, nós temos que entender que nós somos pais dele. Não precisamos nos vestir como nossos filhos, nós não precisamos falar como nossos filhos, não. Por quê? Porque antes de ser amigo deles, nós somos na realidade pais. E há outro detalhe que eu gostaria de destacar aqui nessa noite. No verso 4, quando Paulo diz, e vós pais, no grego aqui a palavra é páteres, P-A-T-E-R-E-S, significa o seguinte, que Paulo está falando exclusivamente para homem. O que é que nós aprendemos aqui de imediato? A educação dos filhos dentro do lar é de responsabilidade maior dos pais, dos homens. É claro que a mulher está vinculada a isso, não tem como divorciar a mulher dessa criação, mas o maior responsável pela educação dos filhos são os pais, são os homens. E Paulo vai dizer isso, né? Ele diz, e vós, pais. Mas antes de falar sobre o dever dos pais propriamente dito, deixa eu destacar aqui outra coisa que eu acho importante. Esse texto aqui é para casais crentes, Paulo escreveu inicialmente, como também é para aquelas pessoas que estavam inseridos em um casamento misto. Havia casado no paganismo, um dos cônjuges se converter e outro não. Inicialmente Paulo escreve para ele, mas eu gostaria de destacar, isso não exime a responsabilidade de alguém que não tem a iluminação do Espírito Santo de agir dessa forma. Mas repito, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus,
é impossível ele criar os filhos de forma bíblica. Spurgeon dizia uma coisa interessante. É mais fácil você fazer com que o leão se torne vegetariano do que uma pessoa não nascida de novo entrar no reino dos céus. Meus irmãos, é por falta de piedade, é por falta de espiritualidade que muitos casais não conseguem cumprir suas responsabilidades determinadas por Deus segundo a sua palavra. No século XVIII, um puritano chamado William Penn, ele disse o seguinte, olha: os homens em geral são mais cuidadosos em criar seus cavalos e cães do que seus filhos. Hoje, nós estamos mais preocupados em ganhar dinheiro, em nos tornarmos famosos, do que criarmos nossos filhos. Eu já disse aqui em outras oportunidades, e reitero o que eu disse aqui em outras vezes. Eu não consigo entender como um pai cristão não traz seus filhos para a salinha. Não consigo entender. Não consigo entender como pai e mãe que aqui está não incentiva seus filhos à escola dominical. Não entra na minha mente. Você é espiritual mais do que eu, amém. Mas não entra na minha mente. Não consigo entender essas coisas. E biblicamente você vai ver que eu tenho razão aqui nessa noite. Mas ele começa no verso 4 dizendo o seguinte: e vós pais. Ele dá primeiro uma exortação negativa, aquilo que o pai não deve fazer, né? Não, o quê? Provoquei vossos filhos à ira. Irmão, que desafio. Ou seja, não provoquei vossos filhos à ira. Como um pai provoca ressentimentos no coração do filho? Eu não vou dizer todos, porque eu não tenho capacidade de encerrar esse assunto. Mas eu vou citar algumas coisas que nós pais fazemos e provoca ira nos nossos filhos. Primeiro, excesso de proteção. Isso provoca a ira nos filhos. Há pais que têm dificuldade em liberar seus filhos para a vida. O retém debaixo de suas asas por muito tempo ou o tempo todo, impedindo o filho de se preparar para a vida. É uma grande realidade. Olha o que diz o Salmo 127, verso 4, não precisa abrir. Diz o seguinte, olha: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Interessante que um guerreiro, ele leva a flecha, né, na sua aljava por um certo tempo, mas não o tempo todo. Há um momento em que ele atira, há um momento que ele lança aquela flecha longe, mas interessante, ele sempre busca o quê? Ele sempre busca o alvo correto. Assim também somos nós. Nós não podemos carregar nossos filhos o tempo todo. Na realidade, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que entender que nós não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para a vida. E é nossa obrigação prepará-los para tais. Nós não temos, irmãos, gostaria que esse sentimento não tivesse na nossa vida, de exibir nossos filhos como troféus. Mas saber que nossos filhos, eles devem ser criados, ou seja, ensinados por nós a viverem para a glória de Deus. Talvez a gente tenha que aprender com a águia, né? É interessante isso. A águia, ela cria os seus filhotes, mas chega um determinado momento que ela começa a voar para que os filhotes percebam ela voando. E os filhotes que rejeitam, que não querem voar como ela, o que é que ela faz? Ela vai, tira as penugens do ninho, as penas do ninho, e deixa apenas os espinhos, e começa de novo a sobrevoar o ninho. E se os filhotes ainda assim resistirem a saírem do ninho, sabe o que a águia faz? Vai com as suas garras, pega os filhotes e solta. E se eles não conseguirem voar, ela vai lá e retém ele de novo e vai soltando até o ponto deles começarem a voar. Nós temos que aprender com ela. Nós temos que preparar nossos filhos para a vida e não ter excesso de proteção sobre a vida dele. Um detalhe, né? Há algum tempo atrás eu fui com um amigo a um hospital. Ele foi ser atendido. Ele é um pouco mais novo do que eu, na época ele tinha 35 anos, e o médico foi aplicar uma injeção nele.
35 anos, casado, pai de família. O médico perguntou: o senhor é alérgico o senhor é alérgico a esse medicamento? Ele disse, olhou e disse: eu não sei. Deixa eu perguntar à mamãe. Meu irmão, 35 anos, ainda perguntar as coisas à mamãe. Excesso de proteção, com certeza ele foi criado. Como nós provocamos nosso filho na ira? Agindo com favoritismo. Nada pode ser mais prejudicial dentro de um lar do que pais que preferem um filho em detrimento de outros. E pasmem para o que eu vou dizer aqui, né? Isso pode acontecer até em casais crentes. Estão lembrados do lar de Isaac e de Rebeca? Isaac era apaixonado por Esaú, preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Interessante que essa situação criada por esse casal, ou seja, essa falta de habilidade dos pais de lidarem com os filhos, o que ocasionou no coração de Esaú e no coração de Jacó? Um ficou contra o outro. Nós temos que entender uma coisa, irmãos, aqui nessa noite, nós como pais, embora diferentes, e nossos filhos são diferentes, o amor, o cuidado, a disciplina devem ser ministradas da mesma forma. Nós como pais, nós podemos até exigir o mesmo esforço do nosso filho, mas nunca o nosso desempenho. O mesmo desempenho, perdão. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, falando sobre esse ponto de agir com favoritismo. Isso cria nos nossos filhos, pode criar desânimo. E filhos desanimados perdem a vontade de obedecer. Filhos desanimados perdem a vontade de fazer as coisas certas. Terceiro ponto, ainda falando sobre como é possível que nós provocamos nossos filhos a iras. Pais destemperados. Você sabia que há pais assim? Que há pais e mães assim, que provocam a ira dos filhos com violência verbal, com violência física, pais que confundem disciplina com espancamento, que achatam a autoestima dos filhos, e isso, infelizmente, abre ferida nas almas dos filhos, destrói a vida emocional e provoca os filhos a ira. Nesse ponto eu tenho algo muito interessante para lhe dizer sobre pais destemperados. Preste atenção. Todo filho precisa de disciplina e de encorajamento. Por favor, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Disciplina sem encorajamento gera filhos revoltados. Mas é verdade também que encorajamento sem disciplina produz filhos mimados. Você conhece aquele guri, ou aquele jovem, que ninguém é autoridade sobre a vida dele? Começa em casa. Vai respeitar professor? Jamais. Vai respeitar pastor, padre? Jamais. Sabe por quê? Porque na casa dele há encorajamento, mas falta disciplina. Nós precisamos mais do que nunca amar nossos filhos, não apenas pelo seu desempenho, mas por aquilo que eles são. E o último ponto, falando ainda sobre como nós possivelmente provocamos os nossos filhos a ira. Talvez um dos problemas mais sérios dentro do lar. Falta de diálogo. Falta de diálogo. Interessante, irmãos, que o divórcio, ele não é apenas uma realidade entre marido e mulher. Ele é uma realidade também entre pais e filhos. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aqui nessa noite. Em muitos lares, o diálogo é um cadáver. Ele já morreu há muito tempo. Filhos, infelizmente, não têm mais acesso aos pais. Não têm mais os pais como amigos. Os pais não são mais confidentes. Talvez porque os pais são fechados. Talvez porque os pais são incomunicáveis. Eu estava pegando um exemplo para falar sobre esse ponto aqui na Bíblia.
E algo que me chocou, sabe quem foi? Um pai dessa maneira, que não dialogava com os filhos. Um homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus. Davi. Irmãos, isso é muito interessante. Davi foi um excelente músico. Davi foi um guerreiro sem igual. Foi um dos melhores reis de Israel. Contudo, como pai, Davi foi um fracasso. Lá em 1 Reis, diz que Davi tinha um filho chamado Adonias. Ele nunca repreendeu esse moço, a ponto dele querer tomar o trono do próprio Davi. Mas há outra coisa clamorosa na vida de Davi, que fala da falta de diálogo, ou seja, dos muros que ele próprio construía com seus filhos. Há um episódio que diz mais ou menos o seguinte, que Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, que também era irmã dele, filha de Davi também. E ele chegou a estuprar aquela moça e a abandonou. Absalão, quando soube dessa situação, o que fez? Matou Aminon. Quando Davi soube disso, Davi enlouqueceu e foi atrás de Absalão para matá-lo, e Absalão teve que se refugiar por pelo menos 2 anos em outro país. Passaram-se 2 anos e Davi nunca falou com Absalão. Nunca estendeu a destra da comunhão, do perdão, nunca tentou reaver seu filho. Interessante que isso foi criando mágoa no coração de Absalão, a ponto de Joabe, que era o capitão do exército de Davi, vinha até ele por intercessão de Joabe. Davi permitiu que Absalão de novo voltasse para Jerusalém. O filho dele volta para Jerusalém, mas Davi faz uma ressalva a Absalão: nunca olhe no meu rosto. Passaram-se 5 anos e o filho de Davi não podia olhar no rosto dele e não havia diálogo entre eles. Davi nunca procurou se reconciliar, a ponto de, em uma certa altura, Absalão mandar um recado para Davi no seguinte termo: é muito melhor que você me mate. Absalão dizendo a Davi, é muito melhor, pai, que você me mate, do que você permanecer em silêncio para comigo. O que fez Davi? Nada. Nunca ouviu o filho, nunca chamou o filho para conversar, nunca estendeu a destra do perdão ao filho, não deu a oportunidade de Absalão se chegar a ele novamente. O que aconteceu? Já que Absalão não podia conquistar de novo o coração do rei, conquistou o coração do povo. Levantou um exército e tentou usurpar, o reinado do seu próprio pai. Os irmãos sabem da história, né? Joabe toma a frente, mata Absalão, e quando Davi sabe que Absalão está morto, o que é que Davi faz? Absalão, Absalão, meu filho. Em outras palavras, sabe o que Davi estava dizendo? Que amava o filho dele. Contudo, nunca verbalizou. Isso é a dificuldade que nós temos. Nós temos, irmãos, dificuldade de dizer aos nossos pais que nós amamos. O amamos. Mas às vezes estamos aqui na igreja adorando, engrandecendo, Às vezes nem conhecemos uma pessoa, somos tão simpáticos com outras pessoas que nem conhecemos, mas com nossos pais ou com nossos filhos, nós somos verdadeiros estranhos, simpáticos com os de fora, mas verdadeiros estranhos, até com nossos filhos. Já disse aqui várias vezes. Eu passei 33 anos para ganhar um beijo de meu pai, era tudo que eu queria. 33. Eu tirava 10 na escola, irmão. Não era nem para passar de ano, era para ver se um dia só na vida meu pai dizia para mim: valeu a pena lhe criar. Porque eu não ouvia isso.
Eu vi isso quando faltava 2 meses para a morte dele. Porque eu, com 33 anos, me sentei no colo dele e disse: eu lhe amo. E aquele homem que parecia uma pedra começou a chorar. Ele disse: eu não estou entendendo por que você está me dizendo. Por que está me dizendo isso agora? Eu disse a ele: pai, porque eu sou crente. Ele disse: lá vem você com essas besteiras. O tempo de amar, meus irmãos, o tempo de perdoar, o tempo de caminhar na direção da reconciliação, sabe quanto é? Sabe quando é? É hoje. Não venha para esse lugar aqui armado nesse sentido, sem disponibilidade de perdoar, de amar, de saber que nós que estamos aqui, nós vamos morar no céu. O tempo de amar é hoje. Amar seus pais, amar seus filhos, reconciliar-se com seus filhos, quebrar muros de separação que possivelmente existam na sua casa, na sua família. Quebre hoje. Quebre hoje. Eu gostaria apenas de concluir dizendo o seguinte: o que significa criar, né? Quando ele diz: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Isso é exortação negativa, ou seja, o que nós como pais não devemos fazer, mas ele dá também a exortação positiva. Ele diz o seguinte: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa criar, meus irmãos? É andar de mãos dadas, é conciliar-se. Criar é mais do que alimentar, é mais do que vestir, é mais do que educar. Sabe qual é o maior desafio de nós como cristãos? É ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas, e vós pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina. O que significa isso? Que a disciplina vem do Senhor, né? Ou seja, que a Bíblia, ela treina os nossos filhos. Essa é a grande realidade. Mas nós, como pais, nós temos a obrigação de ensinar nossos filhos o que é certo e o que é errado. E abra seus ouvidos aí. A disciplina no Senhor faz com que nossos filhos aprendam o que é certo e o que é errado. Eu vou lhe dar apenas 3 textos bíblicos, entre outros, que falam sobre isso. Olha o que Provérbios 22:15 diz, olha. A estutícia, ou seja, a maldade, a bobagem, né? Está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que é possível um crente corrigir seu filho fisicamente, se necessário. Não há nada de errado nisso. Você tem que disciplinar seu filho, se necessário. Ninguém está falando aqui em espancamento, mas que nós temos que disciplinar nosso filho. Por quê? Porque a maldade, a bobagem está ligada ao coração dos nossos filhos. E às vezes a vara da disciplina, eu não estou falando literalmente de uma vara não, mas um chinelinho japonês havaiana, não faz mal a ninguém. Ninguém morre por isso não. Outro texto aqui, Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Até parece desse exemplo aqui, né? Por acaso você está andando, por exemplo, no shopping. Aí vai aquela madame na frente com uma criança pequenininha. Aí ela passa numa loja e vê uma sandália. Eu quero. E a mãe, não, eu quero. Ela começa a dar espetáculo. Rodar dentro do shopping, deixar a mãe seminua, né? Subir em cima da mãe como uma escada. Sabe por que isso acontece? Porque a chinelinha japonesa não funciona em casa. Então ela vai envergonhar a mãe fora de casa. O que Provérbios 29:15 está dizendo é o seguinte, que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe.
Já contei aqui, mas vou contar de novo. Um policial militar, todo dia tomava café em um restaurante, e ao lado dele sempre se sentava uma mulher com uma criança. E todo dia a mulher pedia o mesmo café da manhã para a criança, um copo de leite bem quente. E o policial ficava encantado como aquela mulher tratava sua filha. Sempre delicada, sempre educada. Quando a menina terminava de comer juntamente com ela, ela mesma limpava a mesa, agradecia ao garçom, pagava a conta e ia embora. E um certo dia, essa cena se repetiu por muito dia, o policial estava sentado de lado e a mulher chegou com a criança. E disse ao garçom, o de sempre, traga o leite para ela. E quando ele colocou o leite, a menina disse, eu não quero. E a mãe disse, por que você não quer? Ela disse, por que não quero? Não quero, e ponto. E pá! Bateu com a mão no copo, o copo quebrou. A mãe tirou a chinela do pé e deu 2 palmadas, 2 chineladas na coxa da criança. O policial se levantou, olhou para ela e disse, deixei de lhe admirar hoje. E ela perguntou, por quê? Ela disse, porque sempre lhe admirei a forma tão carinhosa que você tratava a sua filha, mas hoje você deu 2 chineladas nela, por quê? A mãe voltou para ele e disse o seguinte, para que lá na frente, quando ela não tiver maior, seja você que esteja dando com cacetete nela. Por essa razão, eu estou disciplinando ela logo agora, para ela entender que existe autoridade sobre a vida dela. É mais ou menos isso que Provérbios 29:15 está nos dizendo aqui, que nós devemos no Senhor disciplinar nossos filhos. E atente para o que eu vou lhe dizer aqui a você. Ninguém conhece mais sobre a natureza humana do que o Senhor, porque foi Ele que nos criou. Se está na palavra dEle, cabe-nos o quê? Obedecer. E por fim, ele diz o seguinte, não só na disciplina, mas também na admoestação do Senhor. O que é admoestar? É corrigir com a Bíblia. É você chegar para seu filho e dizer o seguinte, olha, sabe por que eu estou lhe dando esse conselho? Porque Deus diz assim. Paulo diz que deve haver disciplina no Senhor, mas também deve haver o quê? Admoestação do Senhor. Sabe? Admoestar significa isso, significa corrigir pensamentos, corrigir ideias, colocar as ideias, os pensamentos dos nossos filhos como segundo a direção de Deus. Sabe o que eu estava pensando antes de vir para cá? Que espécie de filhos nós temos entregues à sociedade? Pense sobre isso. Que jovens a igreja do presidente Médici vai entregar à sociedade? Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e possa ter falado ao seu coração.